Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Tem uma coisa muito bizarra acontecendo no nosso país nesse exato momento. A Constituição Federal Brasileira de 1988, ela é um lixo, mas é ela que está valendo, pelo menos por enquanto. Então, no artigo 5º da Constituição, ela diz o seguinte no inciso 22: é garantido o direito de propriedade. E no inciso 23, ela afirma que a propriedade atenderá à sua função social. Mas qual função social e quem que vai determinar essa função social? Considera o seguinte: você mora num apartamento de 90 metros quadrados, vai, e o governo de repente avalia que 20 metros quadrados são suficientes para poder abrigar uma pessoa. Ou seja, no espaço do seu apartamento caberiam confortavelmente 4 pessoas, mas você mora sozinho. Como no estado de São Paulo existem mais ou menos 24.300 pessoas morando na rua, o governador do estado pode determinar que, para cumprir a função social, seu apartamento deve passar a abrigar mais 3 pessoas a partir de agora. Ele estaria errado? Segundo alguns incisos de lixo escritos na nossa Constituição, não, ele não estaria errado. Mas nem tudo que está escrito nas leis pode ser considerado ético ou moral ou correto. Vamos ser sinceros. As leis, como o direito, elas são uma tentativa débil dos homens de estabelecer alguns princípios de decência. Decência. Isso deveria ser tão simples de entender, né? Mas não é tão simples assim. Então, com base na premissa de que a propriedade deveria cumprir a sua função social, o governo publicou uma lei federal em fevereiro desse ano, fevereiro de 2020, é a Lei 13.979. E no artigo 5º dessa lei, você lê o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. E aí, no inciso 7, a gente vê aqui, entre as medidas que podem ser adotadas: a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Ou seja, com a desculpa de combater o coronavírus, o Estado deu o passo seguinte previsto no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal e começou a determinar o que seria a tal da função social. Isso pode parecer válido num primeiro momento, mas os desdobramentos disso são horríveis. Por exemplo, no dia 20 de março desse ano agora, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e alguns representantes da Secretaria Estadual de Saúde confiscaram álcool gel e alguns insumos cirúrgicos de diversas empresas no estado de Minas Gerais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar enviou viaturas com policiais na porta de 11 empresas que trabalham na distribuição de máscaras, luvas e aventais e levou um monte de coisa de lá. Em Recife, a empresa Magnamed, que trabalha com fabricação de respiradores, ela está brigando na justiça para evitar o confisco de mais de 200 equipamentos. O confisco desses aparelhos da Magnamed teria um impacto enorme nos estoques da empresa e quebraria a produção dela pelos próximos 180 dias, além de deixar na mão as pessoas que já haviam encomendado aqueles aparelhos. Mesmo assim, a Prefeitura de Cotia, no estado de São Paulo, acompanhada de uma força policial, invadiu a fábrica da Magnamed e levou de lá 35 respiradores que nem haviam sido testados ainda. Todos esses atos, eles podem parecer válidos quando você observa o pânico que se instalou com relação à epidemia de coronavírus. E essas ações também podem parecer válidas quando você considera que elas estão ocorrendo através de uma leitura subjetiva do inciso 23 do artigo 5º da Constituição. Mas pensa comigo por um momento. Vamos dizer que você é gerente de investimentos numa empresa internacional e você tem sob sua responsabilidade que manter o rendimento em um fundo de pensão milionário.
É sua tarefa garantir que aquele dinheiro guardado no fundo de pensão não perca valor com o passar do tempo, porque assim os pensionistas associados ao fundo, eles vão ter garantidas as suas aposentadorias no futuro. Então, para poder vencer as perdas inflacionárias, a flutuação do dólar e tal, você aplica esse dinheiro em vários mercados pelo mundo todo, inclusive no Brasil, de repente, comprando ações de empresas brasileiras. E aí vamos dizer que você abriu seu computador uma bela manhã, você é o gerente desse fundo, abriu seu computador e falou assim, eu vou investir no Brasil. Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho, saneando a economia por lá, o ambiente de negócios no Brasil parece estar mais favorável e isso pode produzir bons lucros para os meus investimentos. Aí você aciona alguns consultores, você não é especialista em Brasil, você aciona alguns consultores para que eles olhem mais de perto a situação do país. E eles veem, comunicam você da porcaria do inciso 23 do artigo 5º. E um consultor um pouquinho mais atento, ele leva você, coloca na tela lá do seu computador, as manchetes de alguns jornais brasileiros que mostram que produtos e insumos de empresas privadas estão sendo confiscados pelo governo com o suporte de leis que jogam no lixo o conceito de inviolabilidade, o conceito de ser inviolável, de ser intocável da propriedade privada. As leis dizem, no Brasil, as leis estão dizendo, olha lá, a propriedade privada não é exatamente privada no Brasil. Você olha e fala, quer saber? Acho que o mercado brasileiro não está tão favorável assim. E aí você pega a sua carteira com dezenas de milhões de dólares de investimento e leva essa carteira para algum outro lugar, de repente para a Bélgica, para o Panamá, não sei. Quando centenas de investidores internacionais veem esse cenário de insegurança cercando a propriedade privada no Brasil, o que você acha que eles fazem? Você acha que eles aumentam as suas apostas e colocam mais dinheiro no Brasil? Ou eles fogem daqui assustados com o que está acontecendo? Eu vou te dar a resposta. Em 2019, os investidores estrangeiros retiraram 44 bilhões de reais do mercado financeiro brasileiro. Só esse ano, nos primeiros 2 meses do ano, em janeiro e fevereiro de 2020, foram retirados outros 40 bilhões de reais de investimentos daqui. Eu vou repetir para isso ficar bem claro. Só nos primeiros 2 meses de 2020 saíram do Brasil quase a mesma quantidade de dólares de investimento que saiu ao longo do ano passado inteiro. Os investidores levaram esse dinheiro para aplicar em outros lugares que fossem menos problemáticos do que aqui. Então, quando você vê governadores estaduais demagógicos, prefeitos surtados com paranoia e a publicação e aprovação de leis surreais que violam a propriedade privada, e essas leis permitem o confisco do que foi produzido por empresas particulares, e esse confisco depois vai ser pago bem mais tarde, provavelmente por um valor bem menor. Quando você vê que essas coisas estão acontecendo, você tem a obrigação como brasileiro de entender que o preço a pagar por essas medidas, ele é muito maior do que você pode imaginar. Isso pode parecer que resolve a situação num primeiro momento, mas esses confiscos, eles são apenas uma das várias bolas de neve que essa praga histérica do coronavírus está preparando para rolar para cima do Brasil. Ou a gente interrompe essa histeria agora, ou as promissórias que vão vencer lá na frente, elas vão soterrar esse país numa crise econômica e social sem precedentes. Você consegue enxergar isso agora?